A paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar sobre Jó, capítulo 29, e de como ele, no momento da sua tristeza e da sua dor, se sentiu abandonado por Deus. Sentiu que aquele cuidado que antes Deus tinha com ele não havia mais. E nesse capítulo 29 ele sente saudade. Ele expressa a sua oração. E é sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje. Como Jó ali orou ao Senhor e como nós devemos orar a Deus mesmo nos nossos momentos de dificuldade. O livro de Jó é um livro extremamente interessante. Até o capítulo 2 nós vemos que ele foi provado por Deus, pela permissão de Deus permitir com que o diabo tocasse sobre todas as coisas da sua família. E ali a palavra de Deus diz que ele adorou a Deus mesmo assim. A partir do capítulo 3 eu vejo o Jó discutindo com os seus amigos, falando sobre a sua causa, apresentando a sua causa a Deus, de como ele era justo e não entendia o que tinha acontecido com ele, não porque ele se achava bom, mas ele não entendia por que daquele sofrimento, ele só desejava entender. E logo seus amigos estavam ao seu redor o acusando de não cuidar das viúvas, não ser alguém bom, não ser alguém que ajudava as pessoas pobres, não ser alguém que alimentava aqueles que tinham fome. E Jó ali fica debatendo com eles durante muito tempo. Mas algo que me chamou muita atenção é que a partir do capítulo 28, Jó não mais discute. A Bíblia nos diz que acho que o 28, o 29 e o 30, se eu não me engano. Exatamente, o capítulo 30 são as últimas palavras de Jó antes da aparição de Deus a ele. Depois quem fica falando é Eliú. Só que nesse capítulo Jó não está discutindo. Nesses 3 capítulos, Jó está fazendo uma oração. Nós vimos ontem a comparação da sabedoria que Jó fez com as coisas dessa terra e que nada poderiam comprar a sabedoria que só vinha de Deus e que aqueles que temiam a Deus e desviavam-se do mal recebiam a sabedoria e o entendimento de Deus. E Jó aqui no capítulo 29 fala algo muito profundo, muito que me tomou muita atenção. A palavra nos diz aqui no capítulo 29 que ele começa com essa frase: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre minha cabeça e a sua luz caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias de vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava as torrentes de azeite. Aqui nós vamos perceber que Jó ele começa a expressar uma saudade daquilo que ele tinha com Deus, daquilo que Deus proporcionava a ele. Jó, eu creio que não esteja falando só das coisas materiais, sabe? Mas ele tinha saudade daquele cuidado de pai, a qual as coisas vinham até ele tinha aquela intimidade com Deus, mas de repente ele se encontra aqui, sem ouvir a voz de Deus, pessoas o acusando ao seu redor. Aquela alegria, como ele descreve aqui, seus filhos, não está mais com ele. Aquilo que estava com ele, seus servos, os seus gados, não estavam mais com ele. E ali ele se sentia que não estava sendo mais cuidado como antes. Ele se sentia ali triste, angustiado. E o Jó nos ensina uma coisa muito interessante que eu tenho aprendido lendo esse livro. Que às vezes nós exageramos em questão a Deus. Que às vezes nós pensamos assim que não vale a pena eu orar a Deus apresentando a minha causa porque Ele já conhece. Nós já falamos sobre isso, eu vou deixar esse vídeo aqui no card para que você assista sobre isso. Mas Jó, ele me ensinou que trazer as minhas dúvidas a Deus não é um problema. Trazer os meus questionamentos e as minhas perguntas a Deus não é um problema. É uma forma de demonstrar a Deus o que eu estou sentindo e ser sincero com Ele. Deus não quer que nós oremos ali como os fariseus oravam, como se eles fossem fortes e jejuassem e fizessem muitas coisas, só que no final eles não tinham intimidade com Deus, mas Deus deseja que nós oremos como Jó. Ó Deus, eu estou me sentindo abandonado pelo Senhor. Sabe, há muito tempo eu não ouço a sua voz, o Senhor não me responde. Eu sei que o Senhor é soberano, mas eu preciso ouvir, eu preciso entender. E isso não é um problema nas nossas vidas. Provavelmente você já fez essa oração, eu já fiz essa oração. E muitas delas, Deus não respondia conforme eu esperava. Mas com o tempo eu ia entendendo o seu grande amor.
ele ia me respondendo, às vezes tinha coisa que ele me respondia também. Então nós temos que apresentar nossas causas a Deus, mesmo que nós pensamos que ele não vai responder como nós desejamos. Deus, ele sabe muito bem o que é melhor para nós. E se ele não fala algo, é porque não é necessário falar naquele momento e porque ele entende mais do que nós entendemos. Mas que é interessante que às vezes nós queremos ali discutir. Ah, eu tô certo, você tá errado, é assim, eu acho assim. E tá tudo bem porque nós somos seres humanos e tentamos ali entender a vontade de Deus. Só que às vezes a gente precisa ser sincero com o Senhor. Ó Pai, eu realmente não entendo o que o Senhor está fazendo. E realmente o que o Senhor está fazendo para mim não parece fazer sentido nenhum. Sabe, eu não sinto mais cuidado, eu me sinto abandonado. Sabe, olha tudo que eu tinha antes, eu não tenho logo agora. Isso não quer dizer que você se importa mais com todas essas coisas, mas é uma expressão de cuidado. Como o Jó falava aqui, eu me sentia cuidado. Quando Deus ele faz as coisas para nós de forma maravilhosa, nós nos sentimos cuidado. E quando esse favor falta, vamos dizer assim, nós sentimos às vezes como Jesus, ó Pai, passa de mim esse cálice se for possível. Mas nós temos que usar a fé que Jesus usou. Seja feita a tua vontade, mesmo que doa em mim, mesmo que seja doloroso em mim, que seja feita a tua vontade. Jesus ele era um exemplo de expressar realmente, sinceramente o que estava dentro dele. Ele falava com Deus e expressava realmente os sentimentos deles, mesmo ele sendo Deus. É incrível isso, né? E mesmo Deus sabendo também o que ele estava sentindo. Então, é uma coisa muito doida, mas Jesus ele dava o exemplo para que nós pudéssemos ser sinceros com o Senhor. E Jó ele fala sobre isso. E algo também interessante que começa aqui a partir do versículo 8 é que Jó ele era um homem muito influente. Nós vamos ver aqui, ó, no versículo 8, quando ao me verem os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé, e os líderes se abstinham de falar com a mão, cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e as suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu sorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha mais quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Então nós vemos aqui que Jó, ele era alguém exemplo. Ele era alguém que as pessoas tinham o prazer de ouvir. Ele era alguém que as pessoas olhavam assim e provavelmente via a sabedoria nele, via Deus na vida dele, queria ouvi-lo. E ele sente também saudade de tudo isso, de como as pessoas o via como exemplo. Fazendo uma ponte sobre isso, nós podemos ver sobre Jesus, que uma hora ali também o povo via o que ele falava, o povo ali entendia o que ele falava, seus discípulos entendiam ali, buscavam compreender e eles aceitavam o que Jesus falava. Mas no dia ali que ele começou a ser humilhado, no dia que ele começou a ser escorrachado, no dia que a dor veio sobre ele, muitos, a maioria foram embora. As pessoas ali não quiseram, brigar por aquela causa. Sabe, ali Herodes lavou suas próprias mãos para não ter culpa sobre Jesus. Às vezes assim nas nossas vidas acontece. Quando nós fazemos o bem e somos exemplo para as pessoas, elas todas nos aplaudem. Elas todas estão ali para falar, nossa, como esse homem é usado por Deus. Mas no dia da nossa dor, quando a desgraça vem sobre as nossas vidas, por permissão de Deus, nós vemos que somente Deus e aquelas pessoas íntimas que Ele colocou na nossa vida fica conosco. E é nesse momento que nós nos juntamos a Deus. É nesse momento que nós abraçamos a presença de Deus, porque ela é a única coisa que nos resta. Nós aprendemos a ver o valor da presença de Deus na vida de um cristão. E que se ele não tiver essa presença, ele morre. Disso eu posso tirar uma coisa. Como Paulo falou, os dons de língua cessarão. E os dons de profecia também cessarão. Mas o amor, ele permanece sobre nossas vidas. Então eu entendo que nós não podemos só guardar. Então eu entendo que nós não podemos nos firmar naquilo que acontece nos dias bons. Mas nós temos que nos firmar com força em Jesus nos nossos dias maus. Quando nós vemos que nem tudo que era aparente no nosso dia de conquista, no nosso dia de aplauso, é realmente o que parece.
nem tudo. Porque nós temos Davi, que quando ele derrubou o gigante, todo mundo aplaudiu. Mas logo depois, aquele que tinha permitido que ele fosse, que tinha admirado ali a força, a coragem de Davi, ficou com inveja dele e o quis matar. E naquele momento, Deus esteve com ele, as pessoas íntimas que Deus separou, esteve com ele. No momento ali da agonia, os discípulos estavam com Jesus, mesmo que eles não estivessem vigiando como deveriam. Então perceba-se que o Senhor, Ele quer nos levar num nível de intimidade maior. E é nesses momentos aqui quando nós começamos a compreender que Deus é o suficiente para nossas vidas e que aqueles dias que eram muito bons não é o que define nosso coração, mas o que define o que a gente tem é realmente quando nós não temos nada nessa terra, que aí nós percebemos que nós temos as coisas mais valiosas dessa vida, que é a presença de Jesus, que é as amizades, que é a família que Deus colocou sobre nós. E com isso nós aprendemos a valorizar os mínimos detalhes da nossa vida. Outra coisa também é que Jó, ele era um homem justo. Nós vamos ver aqui no versículo 14 como ele fazia essa justiça. Ele vai dizer assim: a retidão era a minha roupa e a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era aos olhos dos cegos, pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus descendentes arrancava suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as suas águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e o novo será o meu arco em minha mão. Perceba-se que Jó, ele era alguém justo, alguém que fazia bem as pessoas, alguém que ajudava as pessoas, alguém que tratava as pessoas. Nós vamos ver isso também no capítulo 30, que depois nós vamos trazer, que Jó, ele era alguém que ajudava as viúvas e os órfãos, e que ele apresenta até isso diante de Deus. Só que aqui nesses versículos também nos mostra que Jó, ele pensava que ele acabaria bem. Jó talvez tenha pensado que aquele ali era o fim dele. Jó talvez tenha pensado, poxa, olha como eu pensava antes, olha o que eu imaginava antes e olha o que eu estou sofrendo agora. Quantos de nós também nos pegamos nessa situação? Ó Deus, eu pensei que eu ia fazer isso, que eu ia estar assim, mas olha onde eu me encontro agora. Com isso nós podemos aprender, baseado no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, que como Jesus falou que aqueles que perderem a sua vida, por amor a Ele ganhará. E aqueles que ganharem a sua vida nessa terra, perdê-la-á. Isso nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós não vamos ter aquilo que nós desejávamos. Que às vezes nós não vamos chegar aonde nós temos almejado nessa forma. Mas, irmãos, eu não estou falando isso como uma desesperança. Porque, na verdade, o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior. O que Deus deu a Jó não foi só o dobro das suas riquezas, dos seus filhos e tudo mais, mas Ele deu um lugar no céu para ele. Ele deu uma intimidade maior. Então, irmão, nós temos que entender, o Senhor, Ele nos dá coisas maiores. Quando os discípulos perguntaram a Ele o que nós ganharíamos nessa terra, Jesus falou que nós ganharíamos 100 vezes mais. Então nós temos que entender que Deus tem coisas melhores para nossas vidas. Basta a gente estar diante da presença dEle. Isso não quer dizer que Ele vai nos enriquecer ou que nós vamos ter todas as coisas a qual nós desejamos. Mas o Senhor, Ele tem sempre coisas maiores. Ele não tem as coisas antigas mais como padrão. Ele não vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer coisas maiores. Nunca é igual, né? Mas é maior. Sempre Ele faz. Nunca Ele faz igual ou menor, mas Ele faz maior. Então, se essa aprovação está vindo sobre você, se você antes tinha algo e perdeu por algum motivo, sabe, não se frustre, sabe? Leva ao Senhor essa oração, leva ao Senhor essa petição, essa frustração, e Ele vai te mostrar que aquilo que você perdeu nem se compara com aquilo que você vai ganhar lá na frente, com aquilo que você vai ter lá na frente. E a maior recompensa eu e você já ganhamos, que é a presença do Espírito Santo, que é o céu. Então, o que Deus Ele tem nos oferecer é muito maior do que todas as coisas que nós podemos imaginar. E Ele sim nos abençoará muito nessa terra, e eu creio nisso. Mas que Ele também nos abençoará, trazendo a sua intimidade para nós de uma forma única, vista na humanidade, o universo inteiro, no céu, a qual nós seremos um com Ele e Ele um conosco.
Então, guardemos isso no nosso coração. Nós podemos ter dias bons e dias maus, mas naquele grande dia o gozo será eterno. A alegria será muito prazerosa para a nossa vida inteira no céu. Nos versículos 21 seguintes até o 25, Jó ele nos conta também sobre essa influência, como eu disse. Mas na verdade é muito interessante, como Jó diz aqui no versículo 23, que eles esperavam por ele como quem espera por chuva, bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Nós vemos que Jó, ele era alguém que transmitia a verdade de Deus. As águas aqui na Bíblia nos refletem sobre a palavra, sobre a presença de Deus, sobre muitas e muitas coisas, mas que reflete a maioria das vezes na parte boa que vem de Deus. Essas águas que fluem para aqueles que estão sedentos e famintos. E Jó era essa pessoa. Jó, ele fazia com que as pessoas fossem alimentadas, fossem saciadas da sua sede, das palavras sábias que vinham de Deus para as pessoas que estavam ouvindo ao redor dele, mas que agora ele estava neste momento. O que eu posso aprender com isso é que o momento de estar escondido, o momento de estar passando por uma provação que não nos expõe muito, não quer dizer que nós não vamos ser no futuro mais usados do que nós somos ou do que nós fomos no passado. Então há momentos que Davi ele derrubava o gigante, mas também houve momentos que Davi estava correndo de Saul, mas que no final Deus abençoou a vida dele grandemente e ele foi bênção para muitas pessoas ali em Israel. Então talvez o seu ministério tenha se fechado as portas, talvez tudo tenha desabado como na vida de Jó e você não esteja entendendo, mas nós vamos ver aqui que o que o Senhor tinha a fazer era muito melhor. Eu quero que você esteja vendo esse vídeo e guarda essa palavra no seu coração. O que o Senhor está fazendo é muito, muito melhor. Ele não está fazendo algo pior ou igual antes, mas Ele está fazendo algo muito, muito maior. E isso que você está passando provavelmente é um processo para que as águas que fluíam antes agora fluam muito mais. Porque nós vamos ver depois do capítulo 42 que Jó agora ele tinha o conhecimento de Deus face a face, que ele conhecia o Senhor, não só de ouvir falar, mas ele viu o Senhor. E ali ele orou pelos seus amigos, foi uma fonte para os seus amigos viram que Deus era na vida dele, sabe? Muitas pessoas foram abençoadas naquela região através da vida de Jó. Então perceba-se que esse momento de estar escondido, como Jesus ficou ali mais ou menos entre os 12 aos 30 anos, não é um período a qual Deus nos abandonou, como talvez você tenha se sentido como Jó. Não é um período ao qual Deus esqueceu de você. Não é um período ao qual Deus largou você. Mas na verdade é um período ao qual Deus está preparando você para que aquilo que você fazia antes não faça mais, mas faça muito maior. Para que o que você falava antes, que era muito bom, possa ser muito melhor. Esse momento pode ser triste, pode ser solitário, às vezes pode ser duro, mas irmão, o Senhor tem algo melhor para nossas vidas e Ele irá preparar para nossos corações. E essa foi a palavra que o Senhor colocou sobre o meu coração. Que nessa manhã, ou tarde ou noite, ou seja quando você estiver ouvindo, que você possa ter certeza de que esse processo vai frutificar algo muito maior sobre a sua vida do que você pode imaginar. Talvez você esteja se sentindo assim, mas quando chegar no final, você verá que o Senhor foi na sua vida. Amém? Não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal para que outras pessoas venham ser alcançadas. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas que você acha que precisam ouvir essa palavra grandiosa. Foi essa palavra hoje que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que você possa me ajudar para que nós possamos estar crescendo e alcançando mais pessoas sobre este lugar. Amém? Muito obrigado e até mais.